Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá, bem-vindos e bem-vindas a este novo podcast, ao podcast desta semana. A mente mente, é verdade, a nossa mente mente-nos constantemente. Então hoje quero falar aqui um pouquinho sobre os pensamentos automáticos negativos, as situações gatilho que nos fazem ativar esses pensamentos, as coisas em que acreditamos muitas vezes que nos limitam e como é que nós podemos também contestar e fazer contestar essas crenças, essas coisas que nos limitam, esses pensamentos que nos limitam, para que possamos realmente fazer um trabalho com a nossa mente, não ser a nossa mente que nos comanda a nós, não ser a mente que nos controla a nós, e sermos nós, de facto, conscientemente a realmente filtrar os pensamentos que nos passam pela cabeça. Porque eu costumo dizer, e acho que até já disse num dos podcasts, que de facto a nossa mente é como um tubarão que nunca dorme, não é? Portanto, está sempre ativa, está sempre a produzir pensamentos, a processar informação, mesmo até quando nós dormimos, não é? Então, sendo a nossa mente tão ativa, muitas das vezes nós temos aquilo que nós psicólogos chamamos de ruminação cognitiva. Ficamos ali naquela espiral de pensamentos, ficamos ali a pensar quase obsessivamente em determinadas coisas, quase como se nem nos conseguíssemos distanciar disso. Como uma televisão que está sempre ligada e que às vezes fazemos zapping freneticamente, sem conseguir parar em nada em concreto, e outras vezes ficando até num canal, quase ali, sem sair daquele canal, já não queremos estar ali, já nos aborrece aquilo, mas não conseguimos sair daquele canal. Assim é a nossa mente. E nesta sociedade tão apressada em que nós vivemos, com tanto estímulo, com tantas solicitações, com tantas exigências, não é, sociais e emocionais também, nestes tempos que vivemos, de facto é normal a nossa mente estar constantemente a querer dar conta de tudo, de controlar tudo, a não deixar nada para trás, a tentar acompanhar tudo o que se passa à nossa volta. E às vezes isso não é possível, não é? Porque nós também precisamos descansar, precisamos de parar, às vezes precisamos de tirar tempo para nós, mas muitas vezes estamos ativados a um nível que até se torna difícil fazer isso, parar, silenciar a mente. E até há muitas pessoas que me dizem: Paula, mas eu até já tenho tentado meditação e yoga, tenho tentado fazer exercícios de relaxamento, eu ponho uns vídeos, baixo uma aplicação, vou ao YouTube e nada disso funciona. Claro que não funciona. Até porque se nós experimentarmos essas técnicas só muito pontualmente, de facto elas não podem produzir um efeito a longo prazo, não é? Acaba por se tornar um efeito muito imediato. Até posso relaxar quando estou a fazer isso naquele momento, mas depois paro o vídeo, paro a aula, vou fazer qualquer coisa e o meu stress, a minha ansiedade volta novamente, porque tudo isso está relacionado com o nosso funcionamento mental, não é? Então, falando também aqui um pouco da minha formação, eu tirei Psicologia Cognitivo-Comportamental e este ramo da Psicologia explica que a forma como nós sentimos está diretamente relacionada com a forma como nós pensamos, não é? Portanto, os pensamentos produzem emoções, os pensamentos produzem sensações físicas, fisiológicas, ativam-nos, não é? De determinada forma, para uma componente mais ansiogénica, mais de stress, ou outras vezes mais para a fantasia, para a excitação, para o entusiasmo, não é? Portanto, se vocês perceberem como é que a vossa mente funciona em cada momento e que tipo de pensamentos estão a produzir em cada momento que se sentem de determinada maneira, conseguem correlacionar isto cada vez mais facilmente. E mais do que a nossa mente, mais do que os nossos pensamentos produzirem emoções, também produzem as tais sensações físicas, também produzem a ativação fisiológica. E muitas vezes essa ativação fisiológica é em excesso para o estímulo que estamos a processar. Porque muitas vezes aquilo que estamos a processar, mais do que ameaças reais, são ameaças imaginárias. E levamos a vida a conceber os e se, e será que... portanto, podem depois preencher este espaço em branco como quiserem. Será que e se isto, e se aquilo, não é? Estamos sempre nos e se, e muitas vezes pintamos a realidade muito negra, ou aquilo que poderá acontecer sempre num sentido mais negativo, porque às vezes também, e aliás é assim que nós aprendemos, baseamos-nos nas nossas experiências anteriores
para projetar o futuro, como se a nossa mente, o nosso olhar fosse um retroprojetor e projeta aquilo que está atrás de nós, que projeta aquilo que está na nossa mente, aquilo que nós vivenciamos e muitas vezes esperamos exatamente que o mesmo se repita. E neste processo vamos enviando pensamentos, não é? Vamos produzindo pensamentos, enviando esta energia, não é? Há quem diga para o universo e se eu vivi isto até aqui, vou continuar a viver desta maneira, ou isto são as coisas que têm acontecido comigo, vão continuar a acontecer estas coisas. E vivemos muito rotulados. Então a mente mente nesse sentido, ou seja, a mente, como não tem a capacidade de adivinhar o futuro, de saber o que vai acontecer, utiliza aspectos do passado para colocar lá à frente, quase como se o nosso futuro fosse uma manta de retalhos e nós colocamos lá coisas, não é? Dispersas para formar uma ideia de futuro. E muitas vezes não é nada disso que vai acontecer. Aqui o ideal é nós estarmos abertos ao que pode acontecer à surpresa e redefinirmos-nos a cada dia, consoante aquilo que nós queremos atingir a cada momento. Porque nós somos matéria moldável, não somos uma coisa estática, uma coisa rígida, somos uma coisa moldável, podemos treinar essa flexibilidade cognitiva também, trabalharmos em nós, portanto podemos chegar muito longe. Então, todas essas coisas que acredita sobre si, isto é muito importante, este questionamento. As coisas que acredita sobre si, sobre o futuro, sobre os outros, sobre o relacionamento, sobre o sucesso, sobre o trabalho. Pergunte-se, essas coisas são atuais? Essas coisas são verdadeiras? Essas coisas são para manter esses pensamentos, essas crenças, essas ideias, não é? E quando eu pergunto, são atuais, ainda fazem sentido hoje? Ainda estão a acontecer hoje? Não é? Ainda as quero manter? Isso ainda faz sentido para mim agora, não é? E aqui a questão do são verdade, será que ainda é verdade hoje? Será que eu ainda concordo com isso, com essas afirmações sobre mim própria, sobre as coisas que me disseram, sobre as coisas que acreditei? Porque às vezes nós seguimos pela vida a acreditar em coisas que já nem são verdade, que já nem são atuais, que já nem fazem sentido, que nós já nem queremos manter, mas constantemente nos definimos assim, com aquelas palavras. Então há um exercício muito interessante, e quem conhece a Louise Hay, que é uma escritora, uma oradora, uma terapeuta no âmbito do pensamento positivo, das afirmações positivas, até há cursos do método Louise Hay, e ela escreveu imensos livros, e houve um que me impactou imenso, que se chama Pode Curar a Sua Vida. Vocês podem procurar por Louise Hay. Portanto, ela tem imensos livros escritos, tem imensos trabalhos delas, e este foi muito interessante porque ao lê-lo, ela lá propunha uma série de exercícios e questionava exatamente as nossas crenças, e um dos exercícios era: o que é que acredita sobre si, sobre relacionamentos, sobre o dinheiro, sobre o sucesso? E depois nós escrevíamos lá, e outra das perguntas era: o que é que lhe disseram sobre esses aspectos no passado? Pais, professores, tios, amigos, não é? Muitas vezes nós adquirimos crenças, não só por experiências que nós vivemos, e criamos aí uma lei, criamos uma percepção sobre essas situações, não é? E mais uma vez projetamos no futuro, achamos que isso vai acontecer da mesma maneira, e outras vezes registamos crenças que nem são nossas, que são dos outros à nossa volta. Imaginem uma família tem determinadas crenças sobre o trabalho. Vamos dar aqui o exemplo do trabalho. O trabalho é difícil, temos de trabalhar muito para conseguir alguma coisa, que temos de ter espírito de sacrifício, temos que ser muito obedientes, temos que nos submeter a uma autoridade, ser trabalhador independente ou empresário não é bom, porque dá muito prejuízo, sei lá. Todas as famílias têm os seus pensamentos, as suas ideias, as suas crenças, convicções sobre as várias áreas, ou sobre os relacionamentos, que nós temos que nos sujeitar, que os relacionamentos são um peso, são um fardo, são difíceis. E nós vamos absorvendo tudo isto. E pode ser dos nossos pais ou dos nossos familiares mais próximos, os tais tios, primos, padrinhos, madrinhas, os amigos da família. E depois também os nossos colegas, os nossos amigos. Porque nós registramos a realidade não só pela nossa própria experiência, pela nossa própria mente, mas também pela experiência dos outros. Observamos os outros. Ouvimos os outros, e se nós ouvimos constantemente as mesmas coisas das pessoas à nossa volta, vamos acreditar nelas, porque aquilo é como se fosse a nossa bolha da realidade. Então,
todas aquelas coisas que se passam e que se dizem e que acreditam, faz parte da nossa realidade também. Então é muito interessante nós fazermos este trabalho. Nós fazemos este trabalho de ganhar perspectiva, de nos afastarmos um pouco disso tudo e questionar, ok, tudo isto que me disseram, tudo isto que eu acreditei até aqui, de facto faz sentido para mim? É o que eu quero acreditar? Porque aquilo que nós acreditamos, no fundo, determina as nossas vivências, determina as nossas realidades, determina os nossos relacionamentos, determina os trabalhos que nós temos, onde nós nos mantemos, não é? E então tudo isso é muito importante fazer, este questionamento, esta investigação, questionarmos sobre estas coisas. Então as 3 perguntas principais são estas. Tudo isto é verdade? É atual? É para manter? Quase como se nós pudéssemos desenvolver aqui um sistema de reciclagem de pensamentos e de crenças. Portanto, primeiro percebemos das crenças que para nós são limitantes, que nos limitam nos nossos relacionamentos, no sucesso que temos ou não temos. E realmente contestar essas crenças, esses pensamentos, porque há muitas pessoas que me dizem, Paula, eu só tenho pensamentos negativos e levo a vida a pensar coisas negativas e construir cenários catastróficos e, de facto, a maior parte das coisas que nós imaginamos não acontece, pois não, a maior parte das coisas que nós pensamos que vão acontecer, que vão correr mal, que não vai ser bom, que não vamos conseguir, não acontece. Muitas vezes não acontecem, portanto, 99% das coisas que nós imaginamos, os piores cenários que nós criamos, não acontecem. Claro que é a nossa mente a querer nos preparar, porque nós temos um sistema de defesa super eficiente, que, claro, projeta-se no futuro, tenta analisar quais são as possíveis ameaças, tentamos sempre prever o pior cenário possível. Para quê? Para nos protegermos, não é? Para fazermos essa defesa, né? Já nos estamos a defender para uma possibilidade, para uma coisa má acontecer. Então mais vale pensar logo no pior, que assim não me desiludo e se correr mal, pronto, é isto que eu espero e no fundo é uma necessidade de controlo. E então, mas para especificar aqui ainda um pouco melhor, porque eu tenho falado muito nas crenças, os pensamentos derivam das nossas crenças, os tais pensamentos automáticos negativos, como eu aprendi na universidade, eram os PAN, não é? Esses pensamentos automáticos negativos derivam de crenças nossas. Então, pensamentos automáticos negativos são aqueles pensamentos que nós temos que isto vai correr mal, eu vou falhar, não, isto não é nada bom, isto vai ser muito difícil. Ou outros que tais. E vocês provavelmente, se começarem a prestar atenção aos pensamentos que as vossas mentes produzem, conseguem elaborar uma lista dos vários pensamentos acerca das várias áreas das vossas vidas, não é? Portanto, analisando esses pensamentos, vamos perceber que se calhar há ali crenças por trás e houve algo que nos fez acreditar naquilo, não é? Ou então é mesmo o nosso sistema a querer defender-se de uma possibilidade e nós queremos muitas vezes manter-nos nessa zona de conforto, não é? Então os pensamentos é quase como se fossem o reforço dessa zona de conforto, que é melhor não sair daqui, se eu saio vai correr mal, os outros vão desaprovar, não, os outros não vão aceitar, os outros vão criticar, é melhor eu não sair daqui, é melhor eu ficar aqui, se eu sair vai ser muito difícil, ou não vou conseguir. Enfim, então todos esses pensamentos criam o cerco, criam o limite da nossa zona de conforto. E realmente quem quer crescer, quem quer evoluir, quem quer fazer diferente, quem quer romper padrões, tem que começar aí, por esse limite, por essa fronteira mental que nós criamos em direção ao futuro, para nos protegermos do futuro, para não nos iludirmos, para ficarmos seguros, porque ficamos em boa consciência. Se ficarmos como estamos, ou seja, sim, podemos ficar como estamos e toda a gente espera o mesmo de nós e esperamos sempre o mesmo da vida, os mesmos resultados, as mesmas coisas, porque a própria perspectiva de podermos ter diferente, por mais que até seja algo que nós gostaríamos de ter, esse diferente, esse algo que nos falta agora, é ameaçador também. Será que vai correr bem? Será que vai corresponder às minhas expectativas? Como é que eu serei aí? Isso pode ter a ver até com questões de peso, por exemplo. Se eu já tenho este peso, como é que seria se eu fosse um pouco mais magro ou mais magro? Porque, de facto, há muitas pessoas a quererem perder peso, mas constantemente têm dificuldade em perder, ou não conseguem manter. Como é que seriam os meus relacionamentos? Como é que seria estar mais atraente, por exemplo? Isso é um dos limites que nós também temos. Ou o próprio facto de ter sucesso, de avançar na carreira, de dar um salto no desconhecido,
de ir em direção a objetivos que nós até temos ou que podemos criar, não é? Como é que é estar lá à frente? Como é que é fazer diferente? Como é que é ter mais? Como é que é ter sucesso? Porque costuma-se dizer, pois nós temos medo do fracasso, temos medo do erro. E isso é muito comum, é verdade, o medo de errar. Mas e o medo de ser bem-sucedido? Não é? Também às vezes acontece a questão de como é que será se eu ganhar mais dinheiro, se eu tiver mais capacidades económicas, como é que eu me sentirei? Também é algo desconfortável porque sai da nossa zona de conforto, não é? O ser bem-sucedido, ou o ser reconhecido, ou o chegar a um ponto que as pessoas vão esperar mais de nós, por exemplo, nos nossos trabalhos, não é? Portanto, quanto mais longe na carreira uma pessoa chega, mais responsabilidades tem também, mais visibilidade tem, e isso também nos pode trazer algum desconforto, o desconforto da exposição, o medo de facto não conseguir manter, o medo de ser demasiado, não é? Portanto, tudo isto são pensamentos, não é? São pensamentos que nos limitam, que nos mantêm presos a essa zona de conforto, e muitas vezes há pessoas que ficam nessa fronteira, não é? Ficam para dentro dessa fronteira da zona de conforto e imaginam como seria, não é? Como seria se fosse a minha vida diferente? E há muitas pessoas que preferem viver na fantasia, uma coisa quase platónica, não é? De imaginar uma vida melhor, com o relacionamento ideal, com o trabalho ideal, com o corpo ideal, mas às vezes há certas pessoas que ficam muito nestas conjecturas, não é? Nessa fantasia, como é que seria? Alimentam esta fantasia, mas muitas vezes não fazem o que é preciso para chegar lá. E muitas vezes não fazem porque acham que não conseguem, que é muito difícil, que vão falhar, que depois não vão conseguir manter. E como uma prevenção aqui da catástrofe, né? A prevenção do erro, acabam por ficar na mesma, porque isto já conhecem, não é? Isto para mim é confortável, já conheço, já sei o que esperar, a minha vida é isto. E se a vida não fosse isto, como é que poderia ser, não é? Portanto, isto tem a ver com um trabalho de mindset, de funcionamento mental. Por isso, de facto, se a sua mente produz muitos pensamentos negativos, se muitas vezes está em cenários catastróficos, porque isso também lhe traz medo, ansiedade, angústia, stress, agonia, desespero por vezes, infelicidade, frustração, não é? Viver nessa redoma de pensamentos negativos. E sim, não é de um momento para o outro que se vai acender uma luz no seu cérebro e vou espantar estes pensamentos todos. E voltando novamente aqui à questão da meditação, do yoga, do mindfulness, há que haver persistência. Há que haver uma rotina destas práticas, não é fazer uma de vez em quando e esperar uma mudança, claro que não. Eu costumo dizer que isto é como definir os abdominais, ou definir o bíceps, ou o que vocês quiserem. Não é numa sessão de vez em quando que vocês vão fazer isto. Tem que haver um treino persistente e consistente. Tem que haver consistência. E mais uma vez volto aqui ao conceito de higiene emocional. Higiene emocional, porque todos nós fazemos a nossa higiene diária, não é verdade? Lavamos os nossos dentes, lavamos a nossa cara, tomamos o nosso duche. Mas em relação à nossa higiene emocional, onde é que fica o stress, a ansiedade, o medo? Vamos ignorando, vamos desvalorizando, vamos chutando para canto e vamos vivendo o dia a dia. E dormimos e no outro dia acordamos e volta tudo de novo e pronto, e deixamos aquilo tudo de parte, não é? Desvalorizamos tudo isso, até que chega um ponto que não consegue mais lidar com o stress, com a ansiedade, com o medo, sente-se miserável, sente-se triste, sente-se frustrado, sente-se frustrado com a sua própria vida, frustrada com a sua própria vida. E de repente parece que tudo isso tornou um grande abolo, tornou-se um grande obstáculo, tornou-se aí um grande bloco, um grande bloqueio na sua vida à sua frente. Por isso, sempre que sente que está a lidar com coisas com as quais não consegue superar, fazer diferente, não se consegue livrar determinados pensamentos, determinadas crenças, tudo isso o prende. Então, às vezes é necessário procurar ajuda. E acho que já vamos desmistificando um pouco o conceito que o psicólogo é só para malucos e só devemos ir em último caso, quando tentarmos estudar mais alguma coisa, primeiro pesquisamos informações, lemos, procuramos os amigos, procuramos conselhos, tentamos sozinhos e sozinhas, equilibrar a nossa mente, até experimentamos uma coisinha aqui e outra ali, até vamos a um workshop, ou até vemos um vídeo, ou até vamos comprar aquele livro que nos recomendaram, ou até vamos fazer ali uma sessão de Reiki,
ou até vamos ali fazer qualquer coisa, não é? Portanto, tudo isso são coisas muito dispersas. Quer ver resultados na sua vida, de facto tem que haver consistência, tem que haver persistência, tem que haver também determinação e manter determinadas atividades positivas para si, como atividades físicas, sim. Até pode fazer o diário da gratidão, até pode acordar e durante 5 minutos respirar, agradecer ao que tem. Isto é uma das coisas que se podem fazer. Existem várias coisas, mas eu acho que é fundamental haver um trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, um trabalho terapêutico. Portanto, quando se não está a conseguir lidar com as coisas, que elas são demasiadas, não está a conseguir gerir tudo isso, faça um favor a si próprio. Faça um favor a si própria. Procure ajuda psicológica. De facto, as terapias holísticas são muito interessantes, mesmo a terapia multidimensional, a leitura de aura, o tarot terapêutico, a massagem, o yoga. Há coisas incríveis que nós podemos fazer, mas tudo isso é complementar. Ajuda-nos a alinhar, ajuda-nos de facto a conectar-se com algo superior, uma energia, a intuição, a conectar-se com algo mais espiritual. De facto, alinha os nossos centros energéticos, os nossos meridianos, equilibra-nos energeticamente e nesse momento emocionalmente. Mas enquanto não fizer um trabalho com a sua mente, garanto-lhe, não há mudanças efetivas. Pode correr todas as terapias e mais algumas e fazer recorrentemente e até ficar mais calmo, mais calma, mais tranquilizado, mais pacificado, pacificada, mas os pensamentos estão lá. Eles vão continuar a surgir. Portanto, um trabalho mental, um trabalho psicológico é fundamental. É a peça-chave que se calhar faltou até aqui, porque se procurou muitas coisas, já leu muitos livros, já recolheu muita informação, é uma pessoa que gosta de experimentar terapias. Eu própria fui essa pessoa e sou essa pessoa também, não é? Mas de facto o trabalho com a mente faz toda a diferença. Por isso o meu conselho é: pode de facto ficar cada vez mais consciente dos seus pensamentos, detectar cada vez mais rapidamente os seus pensamentos automáticos negativos, de que crenças derivam esses pensamentos, reestruturar essas crenças, esses pensamentos, substituí-los por outros. E acho que o pensamento positivo, aliás, a psicologia positiva, as afirmações positivas, mesmo da Louise Hay, ou o trabalho da psicologia positiva, vieram de facto a introduzir uma alternativa. Portanto, há listas de afirmações positivas que pode criar para si ou que pode até pesquisar e que já existem criadas e que nós podemos utilizar para nós em substituição desses pensamentos automáticos negativos. Mas não é repetir constantemente eu amo e não acreditar nisso que vai funcionar. Atenção, não é? Mas isto não é a banha da cobra. Tem que haver aqui um trabalho por trás. Tem que haver aqui o perceber quais são os seus pensamentos limitantes, perceber os seus pensamentos automáticos negativos, as suas crenças limitantes e reescrever essa narrativa, esse discurso interior, não é? Portanto, isto envolve esse trabalho, esta consciência, pensar um pouco nisso, escrever no papel todos os pensamentos automáticos negativos e fazer as tais perguntas. É verdade isto? É atual? São para manter? Ainda fazem sentido? Não é? E substituir por outros, não é? Mais positivos, mais fortalecedores. E realmente, se isto for um trabalho difícil de fazer, procurar terapia, de facto faz toda a diferença. Portanto, muito obrigada por terem ouvido este podcast hoje e podem procurar mais informações sobre mim nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no blog em Paula Chocalhinho, Hipnoterapia. Até breve!